continuidade, veja que interessante. O Antigo Testamento, também chamado de Velho Testamento, ele é a parte da Bíblia que registra toda a história da redenção no período em que antecede a vinda de Cristo. Isso, inclusive, explica a designação Antigo Testamento. Vamos entender. A palavra testamento vem do latim testamentum, que traduz a palavra grega diatheke, que indica uma aliança ou um pacto ou um contrato. Também é importante saber que quando Deus criou o homem, a escrita não passou a existir imediatamente. Na verdade, houve um longo caminho até que as primeiras formas de escritas fossem então desenvolvidas. Isso significa que parte da história do Antigo Testamento ela vai ocorrer num tempo em que não havia a escrita propriamente dita. Então, durante esse tempo, as histórias da revelação de Deus, elas foram sendo transmitidas, né, pela tradição oral. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, a tradição oral, passada de pai para filho e assim por diante. Mas o próprio Deus esteve diretamente envolvido nesse processo, de modo a preservar sua revelação, para que mais tarde ela fosse então registrada de forma infalível pelas pessoas que foram escolhidas por ele para produzirem as Escrituras Sagradas. Não é verdade? Então, veja, o Antigo Testamento foi escrito por volta de 1140 anos antes de Cristo, no tempo do êxodo dos israelitas no Egito. Já o último livro do Antigo Testamento foi escrito por volta do ano 430 a.C., depois do período do cativeiro dos judeus na Babilônia. Então nós vamos ter os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, também conhecido como Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento vão então relatar a história da criação do mundo e a formação do povo de Israel. Esses livros mostram que a família de Abraão vai ser escolhida por Deus e através dessa família a nação de Israel vai ser formada. Essa nação, a nação de Israel, ela cresceu durante o tempo em que esteve no Egito, de onde foi poderosamente libertada por Deus. Depois, Deus guiou essa nação pelo deserto, rumo à terra prometida. Durante esse tempo, a lei foi dada regulamentando a vida civil e religiosa da comunidade da aliança. Os livros históricos registram os acontecimentos que vão marcar e que ocorrem desde a chegada dos israelitas à terra prometida até o período pós-exílio. Esse foi um espaço de tempo de quase 1000 anos, aproximadamente. Nesse período, primeiro o povo de Israel foi organizado em confederações no tempo dos juízes e depois foi unido numa monarquia. Mas após o reinado do rei Salomão, o reino unificado de Israel foi dividido em basicamente 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Por causa do pecado, ambos os reinos foram conquistados por nações estrangeiras, por nações pagãs. Primeiro, o Reino do Norte foi conquistado pelo Império Assírio e depois o Reino do Sul foi conquistado pelo Império Babilônico. Já os livros proféticos têm essa função de registrar as profecias de Deus através de todos os profetas durante todo esse período. Por fim, os livros proféticos foram escritos ao longo de todo esse período. Já o livro de Jó
conta a história de um homem, que, muito provável, né, viveu no período patriarcal, na época de Abraão. O livro de Salmos traz uma coleção de cânticos desde o tempo de Moisés até o tempo da monarquia, quando também foram escritos os demais livros poéticos. Mas, de forma geral, nós podemos resumir a grande mensagem do Antigo Testamento é a história da redenção. A história da redenção que continua no Novo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento prepara e anuncia o que é revelado e que vai se cumprir no Novo Testamento. A centralidade, né, é Jesus Cristo. Nesse sentido, podemos afirmar que o Antigo Testamento mostra como Deus escolheu para si um povo através do qual seu Filho haveria de vir ao mundo, Jesus Cristo, o Salvador. Então, a mensagem do Antigo Testamento revela a forma como Deus preparou todas as coisas nos mínimos detalhes, e nós podemos dizer todas as coisas segundo o seu propósito, para que esse propósito redentor fosse cumprido. O Antigo Testamento possui 39 livros que estão organizados, então, em diferentes categorias. Que Deus te abençoe e que possa acrescentar ao seu conhecimento. Conheça a sua Bíblia, leia a Bíblia e não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube. O link é aqui na bio do Instagram. Beijo no coração.